Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Assim está escrito: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Estamos diante de uma resposta de oração que o Senhor respondeu a Ana. A história de Ana, ela é muito conhecida. Ana servia a Deus, tinha o desejo de ter o seu filho, de ser mãe, porém ela era estéril. E havia uma competidora que procurava sempre desprezá-la e injuriá-la. E ela sentia muito isto, e a sua alma ficou aflita e angustiada. Mas não tinha quem pudesse solucionar este problema para Ana. Como ela servia a Deus, nós encontramos aqui que ela sempre estava indo ao templo, adorar a Deus, ela entendeu, na sua experiência de vida com Deus, que o melhor a fazer era colocar esta sua necessidade, o seu desejo do seu coração, diante do Senhor. E já pensou a pessoa ir a um lugar para alegrar-se, para regozijar o coração, e chegar neste lugar com uma alma amargurada, angustiada, triste, aflita? Parece que uma coisa não condiz com a outra. Se foi para uma celebração, era para regozijar-se e alegrar-se, porém existia uma situação um tanto complicada que ninguém podia dar solução a ela, humanamente falando. Deus abençoe, Mauro César. Humanamente falando. Mas ela, então, na sua vida de servir a Deus, na sua comunhão com Deus, de experiências, ela entendeu que ela tinha um recurso, que este recurso que Deus lhe tinha dado era suficiente para ela receber de Deus uma resposta. E ela, então, foi ao templo fazer lá a sua oração. E ela fez uma oração com entendimento, com sabedoria. Por quê? Nós encontramos aqui, no versículo 9 e 10, diz assim: Então Ana se levantou depois de comer e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Orou e chorou abundantemente. Parece que aquelas lágrimas, aquele choro, não ia terminar nem tão cedo. Mas ela foi ao lugar certo. E diz o versículo 11, veja o que ela fez. Ela orou e chorou. E aproveitou a oportunidade e diz o versículo 11. E votou um voto dizendo, ela fez um voto. Ela não era obrigada a fazer o voto, mas ela decidiu fazer. O Senhor Jesus disse para não fazer votos. Mas quando fizer o voto, tem que cumpri-lo, porque Deus não terá por inocente. Então diz, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. Então veja o conteúdo, a qualidade da oração e do voto que Ana estava fazendo diante do Senhor.
Ela disse o seguinte: se benignamente atentares ou atenderes para a aflição da tua serva, aflição de alma, interna, ninguém via, mas Deus vê, Deus contempla. E de mim te lembrares. Então Ana era conhecida do Senhor. Ela disse: de mim te lembrares. Nós só nos lembramos de quem é conhecido. Eu me lembro que eu já vi, eu já palestrei, eu já estive com você e tal. Quando não conheço, não tenho nenhuma lembrança de você. Mas quando somos conhecidos, há a lembrança. Então ela diz: e da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. Te não esqueceres. Aí vem o pedido: mas a tua serva deres um filho varão, um homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Este foi o teor da oração de Ana. Ela não tinha filhos. Qual era o desejo de uma mãe estéril àquela época? Muito difícil. Era desprezada, era ignorada, era colocado em condições desfavoráveis, porque a alegria, o prazer, a felicidade era a mulher ser fértil para gerar filhos. Quando ela fosse estéril, recaía sobre ela uma série de impropérios. E aqui estava ela diante do Senhor, levou o caso dela diante de Deus. Certamente que essa esterilidade de Ana, nós agora entendemos, depois do caso resolvido, que havia ali um propósito de Deus. E então, quando ela chega e diz o seguinte, primeiro ela coloca para que Deus olhe para a aflição, a angústia da alma. Lembre-se dela, não o esqueça. E então ela faz o pedido. Ela queria um filho. E ela diz: se o Senhor me der um filho varão, eu vou dá-lo ao Senhor por todos os dias da sua vida. Então, como eu estava dizendo, a pessoa que quer um filho, ela quer para si, para tê-lo aos braços, para ser a alegria do seu coração e viver com ele. Porém, Ana, na sua fé e confiança em Deus, ela disse: eu quero simplesmente gerar o filho, mas eu vou entregar ao Senhor. Este era um tributo de gratidão que ela estava prometendo a Deus. E ela fez isso através de uma oração aliada com um voto. Então diz: e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela teria o cuidado de cuidar deste filho para que ele fosse algo precioso para Deus. Este era o desejo intenso do coração de Ana. Eli estava observando, só que as palavras que Ana proferia diante de Deus não saía som externo. E Eli, então, certamente procurou ouvir, entender o que Ana estava falando com Deus, mas não conseguiu. Porque ela só mexia os lábios, mas não saía palavras. Mas para falar com Deus não precisa ser uma oração de forma audível, que outras pessoas possam ouvir. Pode ser a oração silenciosa. O Senhor não tem dificuldade em ouvir oração silenciosa. Ele ouve. E ela tem o mesmo valor da oração audível. Então ele disse que ela estava embriagada. E ela disse: não, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher atribulada, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. O lugar certo para ela derramar a sua alma perante o Senhor era, aquela época, naquele lugar, no templo, para onde eles deveriam ir. E disse a ele que não tivesse ela como filha de Belial,
porque ela estava falando diante do Senhor Deus. Ele entendeu, então, que ela estava falando com verdade e disse a ela o seguinte: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizesse. E ela disse: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o semblante já não era mais triste. Olha o que faz uma oração na vida da pessoa. Ela chegou amargurada, triste, atribulada, aflita, preocupada. Terminando a oração, ela saiu e o seu semblante já não era mais triste. Quer dizer, ela entendeu e teve certeza de que Deus ouviu a sua oração e, portanto, uma vez que Deus ouviu a oração, qual é a responsabilidade de quem orou? É confiar em Deus. E na confiança, ele descansa. Não vai mais se preocupar com aquela situação pela qual o levou à oração. E o semblante mudou. Já não era triste. Certamente, o semblante se transformou. Um semblante agradável, alegre. E a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração estava aflito, estava angustiado. Mas na convicção de uma resposta de Deus, esse semblante mudou-se. E ela, então, foi para casa alegre e feliz. E no caminho, ela, então, seguiu. Quando nasceu Samuel, ela foi levar Samuel para consagrar ao Senhor. Ela disse ao seu marido, a Elcana, disse o seguinte, no versículo 22, diz assim: porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então eu o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Observe aqui que ela pediu um filho varão e disse que daria ele ao Senhor. Aqui ela está reafirmando, diante do seu marido, que quando o menino deixar de mamar, ela vai levá-lo ao templo para que ele apareça lá ao Senhor e ele vai ficar lá para sempre. Ele vai e não vai voltar para casa. E Ana, quando precisar vê-lo, precisará ir ao templo. E isso ela fazia uma vez ao ano. No versículo que li, o 27, diz assim, agora ela está testificando. No versículo 10 e 11, ela estava orando, pedindo. Agora, no versículo 27, ela recebeu a resposta, recebeu a vitória. Ela materializou-se. Samuel nasceu. Então ela diz, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Então ela confirmou aqui que Deus ouve e responde a oração. Esta é a felicidade do cristão, de quem serve a Deus. É saber que Deus ouve a oração e responde a oração. E no versículo 28 ela conclui dizendo, pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então, aqui nós encontramos o valor da oração. A oração feita diante de Deus, com fé, com sinceridade, com verdade, ela é ouvida pelo Senhor. Ela alcança de Deus uma resposta. O salmista, num dos salmos, ele diz que Deus ouve e se levanta para socorrer os seus filhos. E quando ele faz isto, ele faz no sentido de trazer
conforto e alegria para eles. No Salmo 12, o verso 5 diz: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Ana estava necessitada. Ela precisava de uma resposta de Deus. Então diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. Ela não estava aguentando a provocação daquela outra mulher. E ela não tirou satisfações, mas foi a Deus e fez o seu pedido. Deus respondeu. Então, resposta de oração. Então, orar é necessário, porque tem a resposta. E a palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. O que acontece muitas das vezes é que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus para que ele não nos ouça. Mas não havendo este problema, estando na plena comunhão, ele ouvirá a nossa oração, inclinará os seus ouvidos e enviará a resposta. Nós encontramos, quando Jesus passou por aqui, em várias situações, ele ensinou sobre a oração. No capítulo 7 de Mateus e o versículo 7, Jesus ensinou assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Então, resposta de oração. No capítulo 21 e o versículo 22 de Mateus, está assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então é preciso crer. É preciso, em primeiro lugar, orar, e é preciso orar crendo, convicto de que Deus está ouvindo. Em Deus ouvir, a resposta é certa. Só pelo fato de saber que Deus ouvirá a nossa oração, isso já nos enche de esperança e expectativa com relação à resposta. Mas nós podemos agradecê-lo antecipadamente, como Ana fez. E no livro de Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 11, o versículo 24, está assim: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Então, orando, crendo e tê-lo-eis. A resposta. João 14 e 13, do Evangelho, está assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Sobre resposta de oração. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15 diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então veja, tudo confirmando esta atitude e exemplo de Ana, muitos anos ou séculos antes de Cristo vir ao mundo e ensinar sobre esta oração. Ana já estava praticando uma vida de comunhão com Deus e de oração. E aqui ela foi testemunhar. Porque o que acontece muitas das vezes é no momento de aflição, de angústia, de tribulação, a pessoa correr aos pés de Jesus e fazer a oração, e fazer o seu pedido ao Senhor. E quando Deus responde, a pessoa não diz nada. A pessoa vive como se nada tivesse acontecido. Recebeu o que pediu a Deus, está tudo certo.
E foi uma das coisas que Jesus reclamou. Quando 10 leprosos aparecerão diante dele, e ele disse: ide mostrai-vos ao sacerdote. Eles foram e pelo meio do caminho observaram que estavam sãos, estavam curados. O samaritano voltou para agradecer e voltou glorificando. E Jesus disse: não foram 10 os leprosos? Onde estão os 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus? É assim, para pedir e apresentar a Deus a necessidade, as pessoas vão com muita frequência. Mas depois que recebe a resposta de oração, elas esquecem de voltar a Deus para agradecer e testemunhar diante das pessoas a oração feita ao Senhor e a resposta que Deus lhe deu. Porque à medida em que a pessoa testifica, ele está tributando glória ao Senhor e encorajando as pessoas que estão ouvindo o seu testemunho, e principalmente aquelas pessoas que conheceram Ana e sabiam do sofrimento dela, agora a vê com um sorriso estampado no rosto, alegria dominando o coração, e ela testemunhando com graça e fé, aquelas pessoas também são levadas a glorificar a Deus. E o que acontece? Pode acontecer na medida em que ela está agradecendo a Deus, testemunhando, existem pessoas ali que estão lutando com sérios problemas, e esse testemunho vai edificar a fé daquela pessoa. E ela vai dizer: como Deus respondeu a Ana, ele também vai responder a mim. Então eu vou orar a Deus, porque Deus vai responder a minha oração. Então veja a importância do testemunho. Então aqui Ana disse: por esse menino orava eu, e o Senhor concedeu a minha petição que eu lhe tinha feito. E lembrou do voto que ela fez. Ela não esqueceu o voto. Ela lembrou de um voto. E ela disse: e ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Então, que experiência bonita nós encontramos aqui. Um começo difícil. O momento da oração, tristeza, amargura, tribulação, dificuldade, provocações, mas ela vai a Deus. Ela não pede vingança. Ela não pede justiça. Ela não pede o mal para aqueles que a provocam. Ela vai a Deus e pede por si. Ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei. Ana era conhecida pelo Senhor. Por quê? Ela tinha a prática constante da oração. Ela tinha o hábito de sempre orar a Deus, sempre falar com Deus. Quem tem este nível de comunhão com Deus é conhecido no céu. Moisés foi conhecido no céu, Josué foi conhecido no céu, Daniel foi conhecido no céu, Elias era conhecido no céu, Paulo era conhecido no céu. Enfim, tantos homens e mulheres de Deus tornaram-se conhecidos no céu por conta de uma vida de comunhão e oração com Deus. E aqui está Ana, o próprio Jesus, quando ele orava, ele disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão, para que eles creiam que tu me enviaste. Então nós encontramos pessoas que são conhecidas no céu. Quando Daniel orava e o príncipe da Pérsia impediu o anjo de trazer a resposta, porque Deus mandou a resposta imediatamente.
E ele chega a Daniel e diz: Daniel, desde o primeiro dia que te aplicaste o teu coração, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então Daniel era conhecido no céu, assim como Ana. Por isso que ela diz: e da tua serva te não esquecer, de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. Existem aqueles que parecem que são turistas. Chegam de Deus, boa noite, bom dia, Senhor, e sai fora. Mas existem aqueles que vivem na plena comunhão com Deus. Esta comunhão é útil, é necessária. É através desta comunhão, desta proximidade com Deus, que cada um de nós nos tornaremos conhecidos do Senhor. Ele nos conhece muito bem. Então nós encontramos aqui ela dando o seu testemunho. Por este menino orava eu, e o Senhor concedeu a minha petição. Então nós precisamos aprender com Ana, orar a Deus e, quando receber a resposta, agradecê-lo. Ou seja, testemunhar a vitória. É assim que precisamos seguir. Este é o caminho da oração. O Senhor Jesus diz: quem testemunhar de mim diante dos homens, eu testemunharei diante do meu Pai que está no céu. Aqui Ana estava testemunhando diante das pessoas na terra a respeito de uma resposta que Deus lhe tinha dado. E certamente ela estava sendo testificada no céu pela sua fidelidade diante de Deus. E a partir dali, ela recebeu um filho, não sabia se teria outros, se aquele era o único, mas o que ela prometeu a Deus, ela cumpriu. Deus deu o filho, ela entregou para o Senhor, disse: ele é do Senhor. Mas Deus, por amor, misericórdia e graça, deu a ela mais 5 filhos. E ela se tornou alegre mãe de filhos. É o dizer da Bíblia. A estéril tornou-se alegre mãe de filhos. Então o Senhor deu outros filhos para Ana, e ela então seguiu feliz o seu caminho. Olha o que diz aqui no capítulo 2 e o versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Quem não tinha um, agora tinha 5. 3 filhas e 3 filhos e 2 filhas. Então veja como são as coisas de Deus. O valor de uma oração. O valor de uma vida em comunhão com Deus. Um compromisso sério, assumido diante do Senhor. A resposta de Deus vem de maneira abundante. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Eu não sei por que você está orando, qual é o motivo, mas você deve estar orando por alguma coisa, por alguma necessidade que aflige o teu coração. Então não desanime, creia, confie, apresente ao Senhor e descanse nele. Espera pela resposta com fé. Ela virá no tempo próprio e certo, determinado pelo Senhor. E ao receber a resposta da tua oração, levante-se e testemunhe e tribute honra, glória e adoração ao Senhor, que ouviu a tua oração, a minha oração, a nossa oração. O Senhor continua disposto a ouvir a oração de quem se dispuser a se aproximar dele em oração. Este é o ponto que precisamos marcar em nossa vida. Ir a Deus em oração. E quando a resposta chegar, demonstrar diante dele o tributo de gratidão. Fazendo assim, bênçãos abundantes
não deixarão de vir sobre a nossa vida por todos os dias que vivemos na presença do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.